E se um homem, depois de morto, simplesmente decidisse contar a própria história? Imagina só, sem medo de julgamento, sem ter mais nada a perder. Pois é, essa é a premissa absolutamente genial de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra-prima de Machado de Assis, que basicamente virou a literatura de cabeça para baixo. Então, vamos mergulhar nessa história. E que jeito de começar um livro, hein? Logo de cara, a gente não vê uma dedicatória para um amor, para a família ou para um amigo. Não, é para o verme. Essa frase já dá o tom de tudo que vem pela frente. Uma mistura de humor ácido, ironia e, claro, uma honestidade brutal que parece que só a morte pode dar. E toda essa honestidade, essa liberdade total para falar o que pensa, só é possível por um motivo bem específico, que define o livro inteiro: a condição única do nosso narrador. Olha só a sacada de mestre que o próprio Brás Cubas explica. Ele não é um autor defunto, ou seja, um escritor que já morreu e deixou uma obra. Não, ele é um defunto autor. Um cara que primeiro morreu e só depois, lado além, resolveu virar escritor. Parece só um jogo de palavras, mas essa pequena inversão muda absolutamente tudo. É isso que dá a ele uma liberdade que nenhum outro narrador vivo poderia ter. E com essa liberdade toda, o Brás Cubas nos conta que escreveu com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Ou seja, ele está livre do julgamento da sociedade, do medo do que os outros vão pensar. Então, ele pode confessar tudo sem filtro: suas vaidades, sua mediocridade, seus piores caprichos. Para ele, a cova foi como um outro berço, o ponto de partida para olhar para si mesmo e para o mundo sem nenhuma ilusão. E tem jeito melhor de expor as fraquezas humanas do que falando de amor? Ou melhor, dos fracassos no amor? Pois é, agora a gente entra numa parte que parece até uma fofoca inteligente, mas que na verdade é uma análise bem profunda da superficialidade das relações. A vida amorosa do Brás Cubas é, para ser sincero, um desfile de fracassos. Primeiro teve a Marcela, a cortesã, que o amou por um preço bem exato. Depois veio Eugênia, a flor da moita, linda, mas que era coxa, e esse defeito físico era simplesmente inaceitável para a vaidade dele. Aí, claro, vem o grande caso da vida dele, Virgília. E por último, Nhá Loló, a última chance de casar, que acaba morrendo de febre amarela. O padrão é claro: superficialidade e muita frustração. No caso da Virgília, o que falava mais alto era a ambição. O Brás Cubas lembra de uma conversa dela com o rival dele, o Lobo Neves. Ela pergunta se ele um dia a fará baronesa. E a resposta dele? Marquesa, porque eu serei marquês. Foi ali que o Brás Cubas, o pavão, perdeu a disputa para a águia, um homem com muito mais ambição política e social. Mas quem pensa que a história acabou aí se engana. Anos depois, já casada com o Lobo Neves, Virgília e Brás se reencontram e começam um longo caso de amor, que é o auge da hipocrisia e da paixão na vida dele. Eles até arrumam uma casinha secreta com a ajuda de uma agregada, a Dona Plácida. Virgília engravida, mas perde o bebê. E o caso não termina por culpa ou remorso, não. Termina porque o marido é nomeado para um cargo político em outra província. Ou seja, o romance ficou inconveniente. Simples assim. Bom, com os amores todos fracassados, Brás Cubas precisava de uma nova obsessão para preencher o vazio do fim da vida. E ele achou essa obsessão numa ideia grandiosa e, ao mesmo tempo, completamente absurda. Com vocês, o emplasto Brás Cubas. Sim, um emplasto. Um remédio sublime, anti-hipocondríaco que tinha a modesta missão de curar a melancolia da humanidade inteira. A ironia suprema foi justamente enquanto ele se dedicava a esse projeto para aliviar a tristeza do mundo que ele pegou a pneumonia que o matou. O ponto-chave aqui é que essa ideia era como uma moeda, com dois lados. Para todo mundo ver, era um ato de filantropia, de ajudar as pessoas. Mas, no fundo, a motivação real era outra. Era a sede de fama, a paixão de ver o nome dele nos jornais, nas caixinhas do remédio. Era puro amor pela glória. E foi justamente nessa obsessão pela fama que Brás Cubas adoece e um pouco antes de morrer ele tem um delírio. É um dos momentos filosóficos mais incríveis do livro. Imagina a cena. Ele se vê cavalgando um hipopótamo numa viagem até a origem dos séculos. Lá ele encontra a natureza, uma figura gigante, poderosa e totalmente indiferente que revela a ele uma verdade brutal. A humanidade não é nada e a vida é só um ciclo cego de criar e destruir. Mas olha, é muito importante a gente entender que nada disso acontece por acaso. O Brás Cubas não é só um homem com seus problemas. Ele é o retrato perfeito de uma classe social, de uma época. Machado de Assis usa cada personagem como se fosse um bisturi para dissecar a sociedade brasileira do século XIX.
O Brás Cubas é o puro egoísmo da elite que não precisava trabalhar. O Prudêncio, que foi escravizado e depois vira um opressor, mostra como a violência da escravidão se repete. A Dona Plácida representa a dependência, a Virgília, a ambição, e o cunhado Cotrim, a falsa moralidade da elite. O resultado final é um raio-x devastador de uma sociedade que vivia de aparências, de hipocrisia e de uma mediocridade enorme, tudo isso escondido atrás do privilégio. O Brás Cubas não é uma exceção a essa regra de jeito nenhum. Ele é o produto mais perfeito desse ambiente. E assim, a gente chega ao balanço final, a prestação de contas da vida do nosso defunto autor. Depois de uma vida inteira de privilégios, de amores frustrados e de ambições que não deram em nada, o que é que sobrou? Qual foi o saldo final? A conta é basicamente um resumo de nãos. Ele não se casou, não virou ministro, não ficou famoso pelo tal do emplasto e, o mais importante, não teve filhos. Foi uma vida fútil, vazia, sem nenhuma realização de verdade. Um fracasso completo, se a gente for ver bem. Mas é justamente nesse fracasso todo que o Brás Cubas encontra o seu único, pequeno e sombrio saldo positivo. Ele fecha as memórias com uma das frases mais famosas e geniais da literatura. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ou seja, a única vitória dele foi não ter passado para frente a futilidade e o sofrimento que é, na visão dele, a vida humana. E aí fica a pergunta para a gente pensar. O que o Machado de Assis nos mostra aqui é puro pessimismo ou é um realismo tão honesto, mas tão honesto, que chega a doer? A resposta, talvez, diga mais sobre nós que estamos lendo do que sobre o livro. Fica aí a reflexão.